universo paralelo da internet. Ei, Márcia, tudo bem? Boa noite. Jéssica, boa noite. Iago, tudo bom, gente? Ei, Rita, boa noite. Tudo bom? Quanto tempo, né, Rita? Ei, Ju, tudo bom? Vamos indo, né, Márcia? Mas o importante é ir, não pode parar. Renata, tudo bom? Ei, Jana, boa noite. Tia, tudo bom? Né, Marcinha? Se a gente parar, enquanto estiver indo, Tamires, esperar só mais um pouquinho e a gente já começa. Tia Ana, tudo bom? Minhas duas tias, bem-vindas. Paz, Ju, sempre, né? Ô, tia Ana, você tá me mandando um oi no Messenger? Apareceu aqui pra mim agora. Boa noite, Tamires. Gente, que calor que tá fazendo, né? Eu falo que eu não quero ser aquela pessoa que reclama do tempo, mas o calor, vou dizer que eu sou realmente muito sensível a essa temperatura muito alta. E acho que a gente nem tá no calor mais bravo, né? Mas vamos deixar pra pensar nesse calor mais bravo quando ele chegar. Beijo, tio. Ah, tá, você tava lá. Bom, gente, o tema da live de hoje é o universo paralelo da internet. Falar um pouquinho aí sobre as redes sociais, sobre esse universo que traz, assim, às vezes uma série de... Eu acho que uma série de situações bastante antiéticas, né? Beijo, Ninha. Uma série de situações que, como se fosse um universo paralelo sem lei, né? Embora esteja crescendo aí o apelo para que haja uma fiscalização maior em relação a tudo que se refere à internet, né? E já existem leis para punir pessoas que fogem aí a questão da ética, tanto no sentido criminal, né? Quanto no sentido de calúnia, difamação, enfim. Mas eu queria ressaltar essa parte comportamental, principalmente, né? O que acontece com as pessoas que elas se sentem mais à vontade nesse universo aí? Ei, Carol, que elas se sentem mais à vontade nesse universo virtual, né? E aí elas se expressam, algumas pessoas usam isso de forma positiva, essa liberdade, essa proteção que elas sentem por não estarem frente a frente, né? Se expondo diretamente. E aí elas se sentem mais à vontade para se colocar, para se comunicar, para fazer, interagir com as pessoas. Isso, assim, é um lado positivo. Só que esse não pode ser o único meio,
onde a pessoa que tem uma certa dificuldade de interagir, talvez por uma timidez ou uma introspecção, né? Algo que a impeça de interagir fisicamente e ela veja como única forma a internet, né? As relações virtuais. Então aí a gente já tem que ter uma preocupação maior. Agora, em relação às pessoas que se sentem à vontade de uma forma negativa, né, de se colocar e de criticar, é como se ali na internet esse território, né, que parece realmente um universo paralelo, tudo fosse permitido. E não é assim, né? A gente deveria manter a mesma ética que a gente tem nas relações com as pessoas, socialmente, né, de forma física, presencial, ela deveria existir também na internet, nas redes sociais, por exemplo, mas não é o que a gente vê. A gente vê pessoas que falam barbaridades, né, no sentido de crítica, de julgamento, e isso também se torna muito ofensivo. A gente acabou de sair de uma campanha do Setembro Amarelo em relação à prevenção do suicídio, falando muito das questões que envolvem a depressão e outros quadros, né, afins. Só que, na verdade, as mesmas pessoas, né, que levantam essa bandeira também não se preocupam com a forma de colocar, com a forma de falar. Eu participo de alguns grupos de ajuda em relação à depressão, pacientes com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtorno bipolar. Então, várias pessoas que estão ali, que é um grupo de ajuda, e aí eu tô sempre ali orientando, postando alguma coisa que possa contribuir positivamente, né, com esse tipo de adoecimento, esse tipo de sintoma. Nesse grupo que é voltado para que você tenha um olhar mais empático, nesse grupo que é voltado para ajuda, as pessoas escrevem barbaridades, assim, escrevem não, digitam, né? Elas publicam barbaridades, criticando quando alguém fala que tá se sentindo mal, tá se sentindo muito sozinho, que não tá vendo sentido na vida. E assim, sem o mínimo de reserva na hora de criticar e de dizer que não deveria estar pensando isso. Então, assim, se nesse espaço virtual, que era para oferecer ajuda, suporte a essas pessoas que estão ali fragilizadas, não está existindo esse tipo de empatia, de cuidado, pensa na internet de um modo geral, né? E a gente percebe aí que hoje existe quase que um fenômeno onde as pessoas acham que elas têm que opinar sobre tudo. Tudo que acontece. E desde quando a vida é assim, né? A gente sabe que desde que o mundo é mundo, que a gente tem consciência das coisas, é natural essa necessidade de falar do outro, né? De emitir uma opinião. A gente acha que pode fazer isso e, na verdade, teve alguma live que eu falei sobre isso, acho que foi sobre relacionamento. Enfim, não sei se foi relacionamento abusivo, onde as pessoas falam coisas que elas acham que têm o direito de falar, sem saber, na verdade, qual vai ser a reação do outro e o que aquilo vai causar na vida daquela outra pessoa que você está colocando uma crítica muito grande. Então, é fundamental que haja um cuidado, mesmo que a gente tem no dia a dia, para falar com o outro, para lidar, para opinar sobre alguma coisa. Gente, uma opinião exige uma responsabilidade muito grande. Né? A gente não pode simplesmente opinar sobre alguma coisa sem ter propriedade sobre aquilo, sem saber, na verdade, o que aquela pessoa está passando. Ei, Bia, é a que vai fazer o meu print. Solange, uma galera entrou aí. Carmen, deixa eu falar com o pessoal, cumprimentar. Thaísa, Thay. Quem mais? Ana Maria. Acho que eu falei com todo mundo. Gente, se eu não falei com alguém, me perdoa. Bem-vindos, bem-vindas todas, tá, gente? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que ter, que a gente aprendeu, né? Eu acho que todo mundo aprendeu isso, faz parte desse processo de educação que a gente aprende em casa, né? Que você precisa ter o mínimo de cerimônia. Cerimônia não faz mal a ninguém, não muita, né? Tudo em excesso acaba sendo negativo, mas respeito. E isso, nesse universo, eu venho percebendo nos próprias as redes principais, né? Que a gente mais usa, que é Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, assim, as pessoas perdem a noção no sentido de
perderem o limite, né? Elas não conseguem ter o limite. O que acontece mesmo com as próprias celebridades, né? As pessoas acham que tem que opinar sobre tudo, e hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, que não existe uma interpretação coerente, né? Existe muitas vezes uma interpretação conveniente. E eu acho que todo mundo fica preocupado. A gente está pisando em ovos, né? Porque você emitir a sua opinião, claro, a gente está falando assim de uma opinião sincera, honesta, que não seja ofensiva, tá? Eu não estou falando de você sair falando um monte de barbaridades, ofendendo, né? Alimentando determinados comportamentos. Não é disso que eu estou dizendo. Estou falando uma opinião ou então alguma coisa que você queira dizer que seja útil, que seja positiva e que abra uma discussão. Porque o interessante da diferença nas opiniões são esses olhares que a gente possa ter diferentes mesmo. Né? As pessoas não têm que pensar igual, não têm que ter a mesma opinião. Eu vou pensar, eu gosto do azul, a Carmen gosta do verde e tá tudo certo. E ela vai falar por que ela gosta do verde, eu vou falar quais são os benefícios de gostar do azul. E pronto, uma vai agregar conhecimento à outra, né? Não quer dizer que ela vai ter que gostar do azul porque tenho que convencer ela a gostar. Não. E esse tipo de respeito, a gente percebe que, como existe na sociedade, né? Normalmente, você também percebe, ei, Roberta, ei, Thaís, esse tipo de comportamento que a gente percebe na sociedade, normalmente, existe de uma maneira muito acentuada, essa falta de respeito, essa falta de limite nesse universo virtual, né? Como eu estava falando das próprias celebridades, qualquer coisa que acontece, desde banalizar uma notícia, né? Ah, fulano foi visto no aeroporto de short branco, né? Além de banalizar aquela notícia, tipo, acho que isso não é uma notícia, né? Bom, pelo menos eu entendo que tem coisas mais interessantes pra gente saber, mas ok, cada um aí na sua busca, cada um no seu interesse. Mas aí vem uma pessoa e fala assim, nossa, não acredito que fulano estava no aeroporto de short branco. Aí o outro fala, não, mas deveria estar, sei lá, de calça preta. Umas coisas que na verdade não agregam. A falta de um conteúdo que seja realmente útil, que seja relevante. Ei, Denise, boa noite, tudo bom? Roberta, Luz, tudo bem? Então, a falta de um conteúdo que seja relevante vai gerando, né, esse tipo de comportamento muito vazio e que alimenta esse lado mais ofensivo, essa comunicação mais ofensiva, mais agressiva, onde não há esse limite, onde não há esse respeito. E aí eu fico me perguntando, na verdade, eu até jogo para vocês esse questionamento. Em que momento que ficou entendido que poderia se falar sobre qualquer coisa dessa maneira irresponsável, dessa maneira sem comprometimento e sem empatia? Porque no mesmo lugar onde a gente mais vê frases, apelos, mensagens de empatia, ei, Marcos Paulo, onde a gente mais vê esse tipo de mensagem falando de empatia, de respeito, é onde a gente vê a total falta dela, né? E as próprias pessoas que colocam sobre isso, falando sobre empatia e outras virtudes importantes, né, para a gente ter nas relações com as pessoas, de um modo geral, essas mesmas pessoas não mantêm essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, porque acabam sendo exatamente agressivas, ofensivas, né? Não conseguem ter um tipo de comportamento minimamente civilizado. Eu acho que é esse o ponto, né? As pessoas não conseguem ser civilizadas. E a gente vê também, ei, Roberta, e a gente vê também as pessoas militando muitas vezes sobre causas as quais elas não têm uma informação consistente. Elas militam porque talvez seja interessante, porque está na moda militar sobre alguma coisa, falar sobre algum assunto. E aí fica um monte de verborragia, né? Um monte de conteúdo completamente equivocado. E daí, né, dessas militâncias empobrecidas, dessas militâncias vazias, surgem as fake news. Né? Existem aquelas que são produzidas de propósito, né, com o objetivo de trazer mesmo uma confusão, um equívoco, e aí por objetivos mil, né? Na política a gente vê muito isso,
com o objetivo de puxar realmente o tapete do outro. A fake news é uma questão moral, né, muito ruim, de uma moral adoecida, uma moral duvidosa, principalmente quando ela é proposital. E existe aquela pessoa que é irresponsável de passar adiante informações que são completamente equivocadas. E eu acho que se eu vou passar uma informação que eu li na internet, ou que eu li num jornal, numa revista, se eu for passar adiante, eu tenho que minimamente checar. Eu tenho que buscar a fonte, eu tenho que saber até que ponto aquilo ali é real, até que ponto aquilo ali vai ser útil, até que ponto aquilo não vai trazer um impacto na vida, né, de outras pessoas. Uma outra coisa falando do impacto que eu vejo também, e isso é bastante lamentável, né? Como parece que se tornou um território sem lei, né? Embora não seja exatamente assim, mas a gente também não tem um amparo, né? Muito estabelecido ainda em relação ao ambiente virtual. Esse território que parece mesmo sem lei, as pessoas perderam até mesmo a sensibilidade. As pessoas que eu digo, determinadas pessoas, né? A gente não pode generalizar. Determinadas pessoas colocam fotos, né, totalmente irresponsáveis do filho de alguém, da filha de alguém, da mãe de alguém, num leito de um hospital, ali numa situação muito difícil, ou numa situação de acidente, né, onde você pega ali, fotografa, as pessoas, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tira foto de tudo, né, todo mundo registra uma briga. E aí eu penso, né, qual a utilidade disso, de você registrar uma briga na rua, num bar, seja onde for, e colocar aquilo na internet como sendo entretenimento. Quando que uma situação lamentável de uma briga, né, um gesto agressivo, se tornou entretenimento? Né? Isso é para a gente refletir, porque a gente está aqui pensando, eu tenho certeza que todo mundo está concordando comigo nesse sentido, mas nós, talvez, a gente também esteja nesse lugar de acessar esse tipo de informação quando vê, né, quando chega no WhatsApp, às vezes sem a gente permitir, né? Eu acho que uma das coisas ruins de WhatsApp é as pessoas te colocarem em grupos. Tudo bem que a gente tem o livre-arbítrio, né, de poder sair. Mas tem esse inconveniente de você receber coisas que você não solicita, que você não deu a sua permissão, mas recebe. E às vezes a gente passa adiante. Eu tô falando a gente porque todo mundo em algum momento comete alguma falha dessas. Mas assim, eu particularmente, gente, e eu não tô falando isso para me isentar de alguma coisa ou em caráter de julgar. Eu realmente não gosto, as pessoas sabem que eu não quero receber nada relacionado a acidente, foto ou vídeo de alguma coisa que não seja realmente produtiva, que não seja útil, né? Que não seja talvez edificante. Eu não gosto, se eu recebo assim, eu nem abro, que dá pra gente ver, né? Antes de baixar, e já excluo e não passo adiante, assim, porque eu acho extremamente desagradável. Aquelas pessoas que estão sendo personagens ali daquela situação, seja de um acidente, seja no leito de um hospital, a gente sabe que existe isso, profissionais da saúde mesmo, né, fotografando aquele paciente no estado, né, de profundo sofrimento. E aí eu pergunto de novo, com que objetivo? Então, assim, não é nem um pouco produtivo, não é nem um pouco edificante, não é construtivo. Entretenimento, né? Não tem como. E aí a gente começa a questionar uma determinada parte da humanidade, né? Que está cometendo esse tipo de ato, tendo esse tipo de comportamento que é bastante desumano, é bastante insensível, né? Pessoas rindo. A gente tem exemplos tanto de pessoas anônimas, isso acontece com pessoas anônimas, quanto com pessoas famosas. Né? Em qualquer situação, elas são colocadas num lugar muito desagradável. Né? Elas são colocadas num lugar que, sem dúvidas, elas mesmas não estão felizes com isso. Gente, momento água. Então, essa responsabilidade, que é uma responsabilidade enquanto cada um de nós temos que ter, né? Como indivíduos, mas no coletivo. Nós somos indivíduos, mas vivemos de forma coletiva, né? Eu sempre ressalto isso. Porque não adianta a gente dizer que vai viver sozinho, eu vou me excluir, eu vou me isolar. Às vezes até dá uma vontadezinha, dependendo do que a gente veja, mas não é o caminho. A gente foi feito para interagir, nós somos seres sociáveis, mas que interação é essa, né? E a que preço algumas interações que preço a gente está pagando? Até no sentido de ser
algumas pessoas ganharem, né, notoriedade na internet, ganharem visibilidade, elas fazem coisas que colocam a vida delas em risco, colocam a vida de outras pessoas, entram nesse processo que eu acho muito desumano, né, de você não ter empatia pelo outro, de você se colocar ali num lugar cruel, eu diria, né? Oi, Bruninha, como faço para conseguir falar com você sobre uma parceria? Sobre uma parceira, é isso? É Elis? Elias? Elias, qualquer coisa que você queira falar, que não seja aqui relacionado à live, você pode mandar no direct do Instagram, tá? Desse Instagram aqui. E tem vezes que usam o sofrimento do outro para ganhar likes. Exato. É isso que eu acabei de falar, exato. É, passaram dos limites, né? Porque, tipo, em troca de um like ou então de um seguidor, enfim, de monetizar uma página para alguma coisa, né? No YouTube tem muito isso. Você vê usuários colocando desde expor pessoas, né? Outras pessoas que estejam numa situação ruim, numa situação desagradável, numa situação difícil, que deveria pedir ajuda. Ah, tá, parceria. Então, Elias, você pode me mandar mensagem lá no direct do Instagram, tá bom? Que aí a gente pode falar com calma. Então, é muito importante a gente pensar que esses conteúdos que estão sendo expostos, né, na internet, eles estão sendo consumidos por quem? Porque se alguém vai lá e faz uma postagem, se alguém coloca um conteúdo na rede, ele está sendo consumido de alguma forma. À medida que esse conteúdo, que é desumano, que é cruel, que não tem empatia, ganha milhões de visualizações, não sei quantos mil likes, tem alguma coisa errada. Porque se é tão ruim, se as pessoas têm uma imagem tão negativa disso, entendendo que é moralmente errado, por que que tem tanta visualização? Ah, mas é por curiosidade? Você está dando ibope. Você está dizendo para essa pessoa que tem essa ideia, ó, continua fazendo que está dando certo. Então, assim, a curiosidade não pode ser uma motivação, né? Se alguém fala, ah, mas eu fui lá ver, estava todo mundo falando, qual é o objetivo? Né? Então é uma coisa para a gente realmente refletir. Isso é algo que envolve todo mundo, né? Todos nós estamos envolvidos nisso. Ei, Marina, tudo bem? Quanto tempo? Bem-vinda, Chico. Chico também entrou, Luana. Bem-vindos quem está entrando agora. Então, assim, nós estamos falando disso, estando de repente num lugar de quem entende que tudo isso é errado, de que tudo isso. Eu não sei se a palavra certa é errada, né? Mas talvez não seja algo que a gente deva aceitar de imediato. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir. Qual o objetivo disso? Né? Eu acho que certo e errado é muito relativo de acordo com o que cada um entende, né? O que cada um tem como valores, enfim. Mas vamos entender que sejam coisas que estejam ferindo o outro, que sejam realmente moralmente desagradável, que esteja adoecendo, contribuindo para o adoecimento de pessoas. Então, entendendo que seja nesse sentido, que nós todos aqui, né, que estamos fazendo parte dessa live agora, discordamos desse tipo de comportamento, porque ainda estamos no lugar de acessar determinados conteúdos que não são adequados. A gente acaba fazendo, a gente se contradiz, né? Porque óbvio que a gente erra, né? Nós somos imperfeitos, sim, mas cada vez mais que a gente tem consciência de alguma coisa, é importante a gente tentar agir de uma maneira coerente com essa consciência. Porque a incoerência, ao longo do tempo e com a intensidade, né, dessa incoerência, a frequência da incoerência, a gente acaba adoecendo emocionalmente. Né? A nossa saúde mental fica comprometida, porque eu acho que aquilo ali não é correto, mas eu faço também, eu participo de alguma maneira, que, não, mas eu não estou participando de nada, eu só estou lá olhando do YouTube, não, eu só estou lá, recebi um vídeo no WhatsApp, eu não tenho responsabilidade nisso. Tem responsabilidade sim, porque você está sendo um espectador, você está sendo público que está consumindo aquele conteúdo. Então, assim, é o que a gente está conversando aqui, a gente passar isso adiante, né, para as outras pessoas, para a gente tentar ampliar esse olhar.
esse olhar mais consciente, esse olhar mais... Não adianta a gente falar de empatia, né, e debochar do outro e rir porque... eu vou até usar um exemplo aqui, vou citar um nome, porque é um nome público e é uma pessoa que a gente percebe que passou por uma situação extremamente difícil, né? O Fábio Assunção, por exemplo, é um ator e antes dele ser ator, antes dele ter essa visibilidade, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa que tem um quadro de adoecimento, né? Que era dependência, que é a dependência química, que teve uma série de recaídas e que nunca deveria ter sido colocado naquele lugar. Ainda que as pessoas falem assim, ah, mas ele procurou, ah, mas ele se expôs. Ok, cada um com a sua escolha. Isso não me dá o direito de querer ir lá e propagar essa exposição, né? Ele tá lá no lugar, né, social dele, foi num bar, alguma coisa, se aconteceu algo indevido, não cabe a mim registrar aquilo que é da vida dele, ainda que seja no lugar público. Aí vai do bom senso, aí vai dessa questão dos valores morais e propagar isso, divulgar isso como se fosse engraçado. E aí isso virou meme. Então, assim, muitas pessoas na internet usavam e usaram isso durante muito tempo, né? Como sendo uma coisa engraçada, como sendo uma coisa positiva, e não tem nada de engraçado nisso, né? Você fazer chacota, você fazer brincadeira de uma doença, do sofrimento de alguém, né? Aquele momento ali onde a pessoa estava totalmente envolvida naquele ou num escândalo ou numa situação constrangedora, ainda que sob o uso de uma substância, ele tem os sentimentos dele, ele sofre com aquilo e luta, tanto que hoje, né, ele se reergueu, e aí eu acho muito bacana. Eu vejo pessoas exaltando esse momento dele, né, de superação, mas vejo pouquíssimas. Não tem nem 10% da audiência e da propagação que teve aquele momento onde ele esteve numa fase muito difícil da vida dele. Então, assim, isso é pra gente repensar, né? Quem foi lá e curtiu alguma coisa falando um meme dele, né, que vai entrar no modo Fábio Assunção como se fosse uma loucura, fazer um monte de bobagens, né, entrar no modo Fábio Assunção. Quem foi lá e curtiu aquele meme, quem foi lá e passou adiante aquelas figurinhas, está sendo responsável por isso também, né, porque de alguma forma foi conivente. Então eu estou dando o exemplo dele, porque é uma figura pública, é um caso que todo mundo conhece, todo mundo acompanhou, mas a gente tem vários outros por aí, né, pessoas que nós conhecemos e que são colocadas nesse lugar com menos visibilidade, mas dentro ali do bairro, da cidade, enfim, também passam por essa situação muito desagradável. Deixa eu ver aqui o que o Elias colocou. O feito do egoísmo humano, o mal do outro não incomoda mais. Parece que temos vivido uma inércia moral onde virou moda não expressar nosso senso de humanidade. Na verdade, eu fico com muito receio da gente falar assim, no geral, né? Colocar o ser humano como um todo. Embora eu esteja aqui falando, as pessoas, a gente tem que se policiar. Determinadas pessoas, né? Determinados grupos de pessoas. E assim, eu vejo isso, existe uma banalização, sim, dessa moral, desse olhar mais generoso, desse olhar empático, mas eu acredito ainda que não são todas as pessoas. Eu realmente ainda acredito na humanidade, né? E tá aí a minha profissão para mostrar isso. Eu vou acreditar sempre. Mas existem pessoas que a gente olha com uma tristeza, né? Que nos entristecem pelas suas atitudes, pela sua forma de agir. Realmente acham que o sofrimento alheio é, como eu falei, ou é um entretenimento, ou é uma forma de se promover, né? De uma maneira onde acha que isso vai dar ibope. Esses próprios reality shows que a gente vê, né? Enfim, tem um monte, não dá nem pra citar, tem um monte agora. E dá uma audiência enorme, principalmente quando tem briga. Você vê que aqueles participantes desses realities, eles são incentivados a brigar, né? Existe todo um lado que insufla isso neles, a própria questão da bebida, o uso da bebida. E aqui, gente, entendam, não estou fazendo qualquer apologia a beber ou não beber. Eu só estou querendo dizer que a bebida deixa as pessoas, né, mais exaltadas, mais eufóricas, mais alteradas. E aí é feito todo um incentivo, né, nesses programas para que as pessoas realmente bebam. E aí as discussões são muito... Ei, Claudinha, tudo bom? As discussões são sempre muito potencializadas e estimuladas pelos próprios apresentadores dos programas. Então, assim, olha que ponto a gente chegou, né? É um circo, é legal você ver a discórdia, você ver o conflito, você ver fogo no parquinho, né? E eu acho que isso não é nada legal, né? Isso é um lado muito ruim da humanidade que a gente não deveria
não deveria achar bonito, a gente não deveria parar para assistir, porque não é um exemplo positivo para ninguém, né? Nem para quem está começando a vida, nem para quem já viveu muito. Eu acho que é uma degradação, na verdade. Então, assim, é muito importante que a gente consiga ter esse olhar, né, de refletir e de pensar que conteúdo a gente está consumindo nas redes. A gente pensar exatamente que tipo de discussão a gente está entrando, que tipo de militância, né? A gente, antes de falar qualquer coisa, até quando colocam, por exemplo, uma foto de uma pessoa desaparecida na internet, ou uma foto de alguém que foi sequestrado, e às vezes colocam, né, na rede social, no Face, enfim, e pedem para compartilhar. Até isso a gente tem que pensar antes, porque de repente aquilo ali não é real, é uma fake news, né? É a foto de uma pessoa que colocaram ali, criaram uma notícia e todo mundo vai espalhar, e quando vê o rosto de alguém. Em se tratando da imagem de alguém, né, a gente tem que tomar muito cuidado antes de divulgar, antes de passar. Ei, Flavinha, a Tiana está concordando, né? É uma degradação realmente. Então, assim, é muito lamentável quando a gente irresponsavelmente, né, mesmo tendo consciência das coisas, a gente se deixa levar pelo impulso. Porque a gente acha que a atitude impulsa é só no dia a dia, né? É só no tete a tete, quando a gente está discutindo com alguém, quando a gente está no calor de um momento, mas não é. Ei, Flavinha, tudo bem? Bem-vinda, viu? Muito bom te ver aqui. No tete a tete, né? Então, assim, não, o impulso existe em todas as situações. Né? A gente, agora eu tô te vendo aqui, Flavinha. Hoje eu encontrei com seu esposo no salão. Então, assim, a gente tem essa situação de impulso de ver uma notícia e querer passar adiante, né? De querer divulgar, ou de querer divulgar primeiro. É uma competição enorme, né? Isso é muito ruim. Tiana tá falando um sentimento de não estar nem aí. Parece, às vezes parece. Mas é o que eu tô falando. A gente tem que acreditar que existe, né, uma forma da gente aumentar o silêncio. Eu tenho muito cuidado quando a gente entra na questão maniqueísta, né? Bem e mal. Eu acho que não existe só bem e só mal. Todos nós temos um pouco de tudo isso dentro da gente. E aí a gente escolhe, a gente faz escolhas. Eu quero potencializar as coisas boas que eu tenho ou as coisas ruins, né? Então, dentro dessa ótica, a gente vai pensar o seguinte: o bem, né? Esse lado do bem que a gente escolhe exercitar dentro da gente, eu acho que ele é mais silencioso, né? O lado ruim, o lado negativo, ele faz muito barulho, ele faz muito alarde. Então a gente acaba ficando com a impressão de que o mundo está perdido, né? De que só tem coisas ruins. Mas eu de fato não acredito nisso, assim. Porque eu vejo muitas coisas positivas, né? Eu vejo, inclusive, notícias. Eu procuro muito, eu fico buscando às vezes na internet, eu sigo alguns perfis nas redes sociais que dão boas notícias e eu vejo que tem muita coisa boa. Só que tem menos pessoas com interesses nessas notícias, infelizmente. Então, esse bem que a gente escolhe exercitar, né, que a gente escolhe potencializar na gente, talvez ele tenha que aparecer mais, talvez a gente tenha que ser menos acanhado, né, na hora de colocar uma opinião nossa quando ela é muito diferente da maioria, porque acaba que vira uma inversão de valores, né? Parece que as coisas que a gente entende como certas, e aí, gente, quando eu tô dizendo certas, é dentro disso, desses valores morais, dentro da empatia, dentro desse olhar mais generoso, tá? Eu não vou entrar no mérito do que é certo e errado para cada um, tô falando de um modo geral. Então, às vezes dá uma impressão de que quando você faz uma crítica, né, a um programa desse, que você vê um monte de coisa ruim, de exemplos ruins em relação à agressividade, ao palavreado totalmente desrespeitoso e ofensivo àquela pessoa com quem você está convivendo, é como se você tivesse endossando isso quando você assiste. E se você vai falar que não, que isso não é legal, uma galera maior vai te criticar e você faz o quê? Você se cala. Então, por isso que eu falo que o silêncio, né, esse bem, é mais silencioso. Então, de repente, a gente tem que perder esse medo, né, de se colocar e talvez de ser criticado. Ok, faz parte, a crítica faz parte. Mas falar também, olha, eu não acho isso legal por conta disso, porque eu acho que estimula um comportamento agressivo, um comportamento negativo. Quem tá vendo
Infelizmente, talvez possam ser pessoas mais carentes, mais fragilizadas, que estejam vendo aquilo ali, né? Pessoas que convivem entre elas e elas se ofendendo de uma maneira assim bastante agressiva, né? E elas vão achar que isso é natural e vai reproduzir aquilo no ambiente dela. Ainda que a gente entenda que existe o livre-arbítrio, que as pessoas podem ver aquilo e não necessariamente seguir, eu entendo tudo isso. Mas, de qualquer forma, é algo que está estimulando um comportamento agressivo. E eu não acredito que alguma agressividade possa ser positiva. Né? A agressividade está sempre pelo lado muito mais negativo. Ei, Michele! Deixa eu olhar aqui, gente. Os comentários. Quando você acha que começou essa desvalorização do outro na nossa sociedade? E a outra, você consegue identificar o momento no qual foi o gatilho que detonou esse processo de total inversão de valores? Não, eu não sei te precisar, não. Nenhuma das duas respostas. Na verdade, a gente entra numa questão bem antropológica, né? Mas essa desvalorização, eu não acho que ela começou agora. Eu acho que ela ficou exposta na internet. Eu acho que o mundo virtual abriu uma porta enorme que antes a gente não tinha acesso, né? Até a minha adolescência, por exemplo, não era tão comum você ter o acesso que a gente tem à internet. Já existia há muito tempo, mas eu não tinha facilidade. Eu comecei a entrar nesse universo da internet, de poder ter rede social, né? Eu, por exemplo, comecei nas redes sociais com Orkut, né? Quem lembra do Orkut aí? Então, assim, a gente tinha menos acesso. E aí, a internet, né, esse que te colocou ali de cara para o mundo, acabou expondo mais essas questões. Então, a gente tem uma impressão de que isso é recente. Né? Como você está falando, Elias, dessa desvalorização, isso não é recente. A gente sempre teve esse tipo de comportamento, isso já existe há muito tempo, não sei te precisar, né? Assim, um período específico, mas há muito tempo. Só que a internet tornou isso visível. Né? A internet facilitou esse acesso negativo ao outro, mas facilitou o acesso positivo também. Né? Tudo tem dois lados. Espera aí que eu vou beber uma água, gente. Tudo tem dois lados, né? Então a gente não pode querer enxergar só pelo lado ruim. Mas até onde eu posso te dar uma resposta que responda aí a sua pergunta, eu acho que foi exatamente a facilidade da exposição, né? E há uma década atrás isso vem crescendo de uma forma, né, muito maior no sentido de se criarem meios dentro da internet, como essas redes sociais se ampliando cada vez mais. E aí a gente tem tem rede social, a gente tem jogo. Hoje em dia você faz tudo através da internet, né? Você trabalha. A internet te abriu muitas portas, boas e ruins. Então eu acredito que isso já existe há muito tempo, porém ficou mais visível agora. Né? Acontece uma coisa lá no Japão, boa ou ruim, a gente fica sabendo no exato instante que está acontecendo. E antes não era assim, a gente dependia do noticiário, da TV, passar essa informação pra gente, ia sair no jornal no dia seguinte, né, no jornal de papel, né, físico, né, no dia seguinte. Então não tinha essa velocidade. Hoje você sabe simultaneamente, está acontecendo uma coisa e está sendo transmitido e eu estou vendo aqui agora. Então isso aumentou a nossa impressão de que as coisas estão muito piores, mas eu não acredito que elas estejam tão piores, né? Eu acho que essa facilidade. E outra coisa, esse acesso maior, essa exposição maior de tudo, mostrou para pessoas diferentes que existem outras possibilidades, positivas e negativas. Então as pessoas começaram a ter um comportamento global, muito uniforme. O mundo inteiro passou a ter um comportamento muito único, independente das suas culturas. Que cada país, né? Cada região tem a sua cultura, cada continente, só que a internet possibilitou exatamente que houvesse uma uniformização de determinados padrões, de determinados hábitos. Então, isso talvez também tenha o seu lado positivo, mas talvez também tenha trazido uma certa confusão, né, na hora de você tirar a sua própria conclusão das coisas, né? Você ter os seus valores preservados. Porque acabou que, tipo, todo mundo quer estar na moda. Quando eu falo moda, é em todos os sentidos, né? Todo mundo quer estar igual, todo mundo quer fazer o que todo mundo faz.
Todo mundo é muita gente, né? Mas grande parte das pessoas. Eu não sei se eu pude te responder de alguma forma, Elias. Marcos Paulo, eu palpitaria que apenas ficou mais explícito. Ao invés das fofoqueiras se encontrarem para tomar o café e falar da vizinhança, agora vai pelo zap. É exatamente isso que eu acabei de falar. Eu concordo com o Marcos Paulo. Exatamente isso. Tiana tá falando os prós e os contras. Essa é a vida. Só depende do nosso peneirar. Eu concordo com isso também. A gente tem de tudo. A gente encontra de tudo, todos os dias, o tempo inteiro, presencialmente, né, virtualmente, em tempo real, enfim. E cabe a gente escolher o que a gente quer de verdade, né? O que a gente está querendo manter na nossa vida, né? O que a gente quer inserir, o que a gente quer manter, o que a gente quer expandir, para onde, para quê, em que sentido. Essas escolhas são nossas. Então a gente não precisa também aceitar tudo que trazem pra gente, né? Aquele exemplo do presente que eu dei em alguma live aí atrás. Se alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é esse presente, né? Então a gente tem que refletir que a escolha é nossa. Por isso que eu falei, será que a gente não está consumindo esses conteúdos que a gente tanto critica? E se a gente critica, por que consome? Tem alguma coisa errada aí, né? Não deixa de fazer sentido. A Jana está falando, realmente devemos usar o nosso discernimento. Sempre, sempre. A gente não tem o livre-arbítrio à toa, né? Flavinha está falando, tem pessoas que eu conheço que sofrem depressão por simplesmente não ter o padrão de beleza virtual. Isso aí é uma outra coisa que é um caso sério. Isso aí dá uma live, né? Até tem uma pauta dessa live mesmo. Porque é exatamente isso. Tem muita gente que sofre porque se compara, muita gente que sofre porque não tem aquela vida glamurosa que esses influenciadores digitais estão sempre expondo, né? As próprias celebridades. E não são mais aquelas celebridades que a gente conhecia, né? Dos atores, dos cantores, as pessoas famosas nesse sentido. A gente tem outras, né? Celebridades. São as celebridades na internet, que são esses influencers, né? Então, assim, são realidades que eles estão ali vivendo disso, né? Eles vivem de expor essa realidade, eles vendem aquela vida, aquele modo de vida. Então a gente também tem que ter esse discernimento de entender que aquilo ali não é a vida real, aquelas pessoas fora do que a gente vê postado no Instagram, né? Enfim, em outras redes, elas também brigam, elas também têm problemas, elas ficam tristes, elas sentem dores, são pessoas como nós. Mas elas vivem dessa imagem, né? De mostrar esse lado mais glamuroso. Então a gente não pode achar assim, nossa, minha vida é muito ruim. Se a gente vê determinados perfis, a gente acha que a nossa vida é horrível, né? Fala que vida sem graça eu tenho, né? Minha vida é trabalhar, pagar boleto, enfim, resolver problema. E na verdade não é. Se a gente for parar para pensar direitinho, cada um dentro da sua realidade, mas todo mundo tem problema, todo mundo vive situações difíceis. Deixa eu ver aqui. Elias está falando. Eu acho que essa velocidade de informação fez mais mal do que bem para a nossa sociedade. De novo a gente entra nas escolhas. De fato, eu percebo assim que existe um movimento muito grande, né, desse oba-oba, desse vida de gado. A pessoa vai sendo tocada, vai entrando nesse processo, e essa velocidade talvez tenha mostrado pra gente que existe uma gama muito grande de pessoas que não reflete sobre aquilo que está vendo, que está acompanhando, né? Uma gama de pessoas que vai se deixando levar, porque todo mundo faz, porque é legal, porque está na moda. Então isso realmente é bastante desagradável. A Flavinha está dizendo, é a máxima, né? Temos que trilhar sempre as coisas positivas. Sempre. Eu acredito muito nisso. Oi, Bela. Não vou nem falar, não vou nem comentar, Bela, o seu comentário. Então, assim, a gente realmente precisa pensar. Escolhas. Temos que fazer escolhas que sejam saudáveis. Aqui, o foco é sempre falar em saúde mental, saúde integral. Escolhas que sejam para nossa integridade física, emocional, moral, enfim. Então, tudo aquilo que foge a isso, né? Tudo aquilo que traz pra gente algum tipo de adoecimento, aquilo que traz muitos equívocos, aquilo que faz a gente ficar confuso, aquilo que faz a gente ficar deprimido, ficar para baixo, realmente a gente tem que tentar
tirar da nossa vida, né? De uma maneira consciente, de uma maneira construtiva, nada radical. Eu não acredito em radicalismos, né? Algumas pessoas optam por sair da rede social, não ter. WhatsApp eu até questiono. Eu acho que eu não tenho coragem de não ter o WhatsApp, assim, sendo muito sincera com vocês. Mas eu gostaria de não ter o WhatsApp. Mas eu ainda não tive essa coragem, eu ainda não consegui pensar nessa logística, como seria a minha vida, inclusive profissional, porque facilita. Mas tem um lado muito abusivo do WhatsApp, talvez de outras, né? Outras formas de comunicação. Tem o Telegram também. Então, assim, existe um abuso muito grande, né? E eu confesso que às vezes isso me afeta de uma maneira que não deveria. Né? Então, assim, eu gostaria até de não ter, mas hoje eu ainda não encontrei uma forma. Agora, de um modo geral, a gente pode escolher sim o que a gente quer ver. Existem pessoas que não querem ter rede social. E aí não deixa é uma escolha, mas é um radicalismo, né? Mas é uma escolha. A pessoa pode. Só que você não precisa. Se você curte tá ali, ei, Ana Luísa, se você curte uma rede social, acha legal, eu acho que é um entretenimento bacana, eu acho que é uma forma da gente se comunicar, é uma forma de você passar coisas legais. Tudo bom, Ana? Saudade também. Eu vi sua mensagem, tá? Eu vou te responder. Acabei de falar aqui do WhatsApp. Que eu tenho muita dificuldade, porque é uma demanda absurda, é uma demanda muito maior do que aquela que eu consigo dar conta, né? Por isso que eu falo que às vezes é até meio abusivo. Então, assim, eu gosto de ter rede social, eu acho que é um canal muito legal, é uma forma da gente estar aqui se comunicando, essas lives surgiram disso, né? Mas a gente realmente tem que filtrar. Né, aquilo que vai ser positivo na nossa vida e o que não é positivo, para que perder tempo? Acho que a gente tem tanta coisa boa para investir, né, em todos os sentidos. Por que, que a gente tem que ficar alimentando algo que talvez vá nos adoecer ou que talvez vá ser um conteúdo vazio? E quando eu falo isso, gente, eu não tô querendo assim ser aquela pessoa Caxias. Caxias, eu não sei se é uma expressão que todo mundo vai entender, né, que é uma coisa do meu tempo. Mas eu não quero ser aquela pessoa chata, né? Que fala, mas o entretenimento é importante, o ócio é importante. Eu adoro entretenimento. Eu adoro, por exemplo, ficar vendo no YouTube stand-up comedy. Eu adoro umas coisas assim que não são tão consistentes em termos de conteúdo, mas que distraem, mas que são leves, né? Que te leva assim para um lugar saudável. Agora, briga, conflito, você ver pessoas lidando com outras de maneira pejorativa, debochando de uma deficiência ou de uma fragilidade, isso não tem como ser saudável, né? Impossível. Quanto tempo tem, Marcelo? Ele está falando, eu tenho muita vontade de fazer uma desconexão para ter um dia na semana para viver. Percebo que nos tornamos dependentes disso para tudo. Isso é verdade. É uma dependência muito grande. E eu, quando eu falo dependência, gente, é dependência mesmo, assim, muito parecido com o processo de dependência química. Inclusive, o cérebro acaba respondendo dessa mesma forma, no sentido da abstinência, quando a pessoa não entra numa rede social, quando ela não está com o celular perto, ou quando ela não está falando ali, né, com outras pessoas. Existe, sim, uma dependência muito grande e preocupante se a gente for falar de sociedade como um todo. Não tem como trabalhar sem ter rede social. Hoje é muito difícil, né? Hoje é uma forma realmente que as pessoas usam para divulgar seus trabalhos, para ajudar outras pessoas. Então, por isso que eu falo, tem um lado muito bacana, tem um lado muito positivo disso tudo. E a gente tem que saber triar, né? A gente tem que saber fazer essa peneira aí, o que vale a pena, o que não vale. Mas existe, sim, uma galera aí que tá muito sem refletir, sabe? Tá muito seguindo, tocando o barco, sem pensar na responsabilidade que tem sobre as coisas. E isso não é para pessoas assim, isso é uma coisa que diz respeito aos mais velhos, né? Pessoas que mais conscientes, aos adultos, né? E não. Isso é uma coisa que tem que ser passada para criança, tem que ser passado para adolescente, desde da criança que já tem acesso à rede social, né, o WhatsApp mesmo, e vai receber aí uma notícia ou alguma coisa, uma foto que não é muito legal e vai passar pro coleguinha, o adolescente que fica fazendo figurinha, né, essas figurinhas que tem de memezinho, expondo a fragilidade de alguém, né, a deficiência de alguém. Então é desde cedo que você começa a mostrar que isso não é legal, né? Que isso não é empático. E empatia, eu acho importante reforçar o sentido dessa palavra,
porque a gente está precisando muito disso, né? À medida que existe essa visibilidade maior com tudo, né, que tem essa exposição maior que a vida virtual trouxe pra gente, né, a internet globalizou tudo, então a gente precisa também encontrar uma forma de auxiliar muito mais do que antes. Hoje a gente tem uma ferramenta perfeita, maravilhosa, se a gente quiser usar isso de forma positiva. Você vê essas vaquinhas que acontecem na internet, tem o perfil Razões para Acreditar, eu acho um perfil muito bacana, eu já acompanho eles há muito tempo. Tem um outro perfil também que é Jornal de Boas Notícias, né, que fala de notícias boas. Eles lançam, né, campanhas muito bacanas, descobrem histórias de pessoas passando por situações difíceis, situações, né, socioeconômicas, situações de doenças, e propõem, né, vaquinhas virtuais para que aquela pessoa seja ajudada a ter uma casa, a pagar um tratamento, uma cirurgia. Então, assim, isso é muito legal. Olha que ferramenta que a gente tem na mão, né? Eu aqui poder ajudar alguém que está muito longe de mim e que está precisando da minha ajuda, assim como eu posso ajudar também quem está muito perto. Então, assim, não tem fronteira para a gente fazer o bem, né? Não tem fronteira para a gente ajudar. É muito gratificante quando você pode oferecer o seu melhor, oferecer uma coisa boa para alguém. Quanto tempo tem? Deixa eu olhar aqui. 8 minutos. Então, assim, eu acho que a gente precisa dessa reflexão a começar a agir, né? A gente não pode também entender alguma coisa, ter consciência de alguma coisa e guardar isso pra gente. Isso também faz parte dessa responsabilidade que todos nós temos. É sair daqui e pensar assim, caramba, como que eu posso agir, né? Que bem eu posso fazer ao outro? E aí, quando eu falo bem, eu dei o exemplo dessas vaquinhas, né, que as pessoas ajudam financeiramente, muitas pessoas ajudam oferecendo um serviço, mas tem ajuda também que você pode oferecer uma palavra, que você pode ouvir alguém. Essas páginas que eu falo, grupos, né, que eu participo no Facebook, por exemplo, que são de pessoas com algum tipo de doença mental, e aí quando eu digo doença mental, né, as mais variadas, desde uma depressão, uma ansiedade e outras mais graves. Não digo nem grave no sentido de que depressão não é grave, tá, gente? Tem vários níveis de depressão, enfim. São quadros de transtornos mais severos. Então, assim, quando eu participo desses grupos, eu vejo lá muita gente que não tem nenhum diagnóstico, que não tem depressão, que não tem síndrome do pânico, e estão ali só para dar uma palavra, estão ali só para quando alguém posta, por exemplo, tá muito difícil, eu não vou aguentar, vontade de acabar com a minha vida, aparece sempre alguém, eu acho isso muito legal. Alguém falando assim, toma meu telefone, conversa comigo agora. Então, assim, são coisas que todo mundo pode fazer, né? Em algum momento que você possa doar ali uma palavra de conforto. Todo mundo tem uma palavra de conforto. Desde a pessoa mais bem articulada, a pessoa mais introspectiva. Ela tem uma coisa positiva para falar para alguém, né? Ela tem algo para estimular alguém positivamente. Então, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa boa por alguém. Não precisa ter dinheiro, não precisa ser rico, não precisa ter muitas posses, não precisa ser influente. Basta querer, basta ter boa vontade, né? Basta ter o desejo de proporcionar algo de bom para alguém, seja falando, seja fazendo, enfim. Então, todos nós podemos fazer. Então, essas reflexões que a gente faz, elas têm que gerar um posicionamento prático, elas têm que gerar uma mudança de comportamento. E não simplesmente a gente, tá, identifiquei, isso é legal, isso não é legal, ok, vou ficar aqui me omitindo. Por isso que a gente acha que tem muita coisa ruim no mundo. Pausou aqui, gente. Eu não sei porque o Google entendeu que ele tinha que falar alguma coisa aqui pra mim. Então, assim, as coisas negativas, elas são muito barulhentas. E pessoas bem intencionadas, pessoas que têm aí esse olhar mais generoso, mais empático, acabam se omitindo, esperando uma grande oportunidade. Oportunidade tem o tempo todo. Desde andando na rua, a gente tem a oportunidade de poder fazer alguma coisa boa por alguém, ou aqui nesse universo que a gente está falando, esse universo paralelo, né, da internet. Tem um monte de gente aí precisando de ajuda, de qualquer forma de ajuda. Então é só a gente querer. Então a gente não pode se omitir, né? A gente não pode silenciar. A gente tem mais que falar o que a gente pensa, mas pelo amor de Deus, de forma respeitosa, né? A gente tem que dar a nossa opinião,
Tem não. Se a gente quiser, a gente pode dar a nossa opinião, mas antes de opinar, pensa o seguinte: essa opinião vai ser útil? Me pediram? Assim como a gente faz aqui presencialmente, a gente tem que fazer isso também na rede social. Alguém me pediu aquela opinião? Ah, mas se postou lá é porque queria. Não. A pessoa tem o direito de postar e se você não concorda, você não precisa ir lá. Você não precisa, para de seguir. Se você acha que aquela pessoa não tem uma conduta legal, que você critica ou que você não tem afinidade, deixa de seguir. Você não tem que ir lá ofender, não tem que ir lá, mas você é isso, você é aquilo. Não tem que fazer isso. É, 3 ou 2 minutos. 3 minutos, gente. Então, assim, você não é obrigado a continuar seguindo as pessoas, né? É importante que você tenha essa consciência. Simplesmente não dá a sua opinião se você não concorda. Agora, se você acha que vai ser importante falar sobre aquilo, que vai contribuir o que você vai falar, fale de forma respeitosa. Né? Fale de uma forma que você não vai agredir, que você não vai constranger, que você não vai humilhar o outro. Não tem que ter uma disputa, né? Não é uma disputa de quem fala melhor, uma disputa de quem tem razão e que o outro não. Não é por aí, a gente não precisa disso, né? Ninguém precisa ficar se reafirmando, se autoafirmando. Não tem uma competição ali. São pessoas interagindo, seja pessoalmente, né, fisicamente, seja virtualmente. São pessoas, são seres humanos interagindo com suas falhas, mas que eu acho que a gente pode. Peraí, sorriso pro print. Mas que a gente pode, com essa interação respeitosa, né, ter esse relacionamento humanizado, né, relacionamento que vai gerar algo positivo e saudável. Tiana está falando, fale como você gostaria de ouvir. Exatamente. Aliás, se a gente usasse essa regrinha, eu falo sempre isso, trata o outro como você gostaria de ser tratado. De um modo geral, gente, eu acho que eu falo com muito orgulho que eu uso essa regrinha sempre. Eu sempre trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Então, assim, eu acho que isso facilitaria muita coisa, porque ninguém quer ser destratado, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser agredido. Então, antes de você falar, pensa, se fosse você ouvindo aquilo que você falaria, iria soar bem? Né? Iria te fazer bem? Iria deixar o seu dia pior? Iria deixar o seu dia melhor? Então, assim, não é tão difícil. A gente tem que querer, né? Tem que usar um pouquinho aí da nossa boa vontade, mas não é tão difícil. Se a gente parar para pensar, todo mundo pode fazer um pouco melhor do que já faz, né? Todo mundo pode refletir melhor sobre tudo aquilo que faz. Deixa eu ver quanto tempo tem para me despedir. 2 minutos. Não, aqui no meu tem 2 minutos. Não tem 2 minutos, gente? Então, assim, bom, vou me despedir, mesmo que sejam 2 minutos. É isso. Muito obrigada, adorei a interação de vocês, foi muito bacana. Obrigada a cada um que esteve aqui comigo, que participou. É muito gratificante estar aqui. Como eu falei, é um investimento de tempo. A gente tem que usar a rede para isso, né? Para ter boas trocas e para fazer assim conexões que sejam sempre positivas. Vamos ressaltar o que é positivo. Não vamos desanimar da humanidade. Eu acho que a gente tem mais que lutar por aquilo que a gente acredita de melhor, né? Lutar por esse bem que a gente escolhe potencializar dentro da gente e deixar de lado as coisas ruins que a gente sabe que não são favoráveis para ninguém, né? Nem para a gente, nem para o outro. Mas que a gente pode exercitar desconstruindo, né? Desconstruindo e ressignificando. No finalzinho quase que não sai. Então, muito obrigada, tá? Foi ótima a participação de vocês. Tchau, tia Ana, obrigada, adorei. Uma ótima noite, fiquem todos com Deus. Semana que vem, hoje eu quase não consegui, eu coloquei o tema da live, não consegui colocar ontem. Essa semana foi bastante agitada, mas muito positiva. Pois é, Jean, você chegou atrasado. Sua sorte é que eu salvo aqui a live. Mas obrigada por ter vindo. A contagem regressiva. Gente, ó, muito bom estar aqui com vocês, tá? Um beijo grande. Eu vou deixar aqui a live salva e vou colocar lá no YouTube. Quem não me segue lá, não se inscreveu ainda, se inscreva, tá? Bruna Ferraz Psi. E a gente vai se comunicando aqui pelas redes. Fazendo bom uso, né? Fazendo bom uso delas. Beijo, beijo, beijo.